né? Vamos falar o que é a avareza? Avareza? Isso. A avareza é essa ambição, né, de obter as coisas e sempre focado nas coisas, voltado para si mesmo. E também tem a questão da mesquinhez, aquela questão de não dar. Então, a questão de obter e também não de segurar o que já tem. Então, na verdade, não existe a questão do doar, da generosidade. Então, a avareza tem esse contexto, né, de sempre voltado para si. Tudo que eu tenho, que eu buscar, é sempre voltado para a própria pessoa. O ter não é problema, né? Não. O detalhe é a forma que você busca. Sim. Se isso, você passa, aquilo passa a ser o seu senhor e não o seu servo. Sim, o ter não é o problema. O detalhe é quando o ter é mais importante do que o ser. Aí sim dá confusão. Agora, a avareza, ela está muito ligada, será, à inveja também? Porque o avarento, ele quer muito o dinheiro, ele quer os bens materiais e talvez possa olhar o do próximo, né? Será que está ligado? Na verdade, ele não importa o que o outro tenha, ele quer obter para ele, né? Apesar que pode passar uma pincelada... Pode ser avarento e invejoso. Ele pode dizer, olha, eu quero aquilo ali, pronto, independente de que o outro não tenha, mas sempre buscando e é insaciável. É também o avarento, né? É também a questão do avarento ter a segurança dele nas coisas que ele possui. É isso. Né? Então, essencialmente, a avareza é uma dúvida. É uma dúvida de que Deus é suficiente, de que Deus nos basta, de que Deus nos supre. Né? Então, o avarento ele quer sempre se acumular de bens ao seu redor, porque isso vai traduzir em poder e vai traduzir uma segurança que ele não tem em Deus. Você entrou no ponto que eu ia perguntar para vocês, lançar a bomba aí. A gente percebe que a intimidade com Deus nos traz uma segurança, que o amanhã pertence a Ele, tantas outras coisas que a gente lê. É claro que a gente não está pregando contra você vislumbrar, você conquistar. Isso está inerente ao ser humano. Se você não sonha e não quer conquistar, algum problema está acontecendo com você. Então a gente está falando, é claro, do excessivo, né? Daquilo que torna a avareza, porque você só é seguro se você possui, você só é seguro se você tem algo para você mostrar, para você exibir, para você, ou às vezes nem exibir, você tem guardado na sua casa. Você como advogado, deve ser uma profissão que dá de conflito com isso, porque o que tem de causa, por causa da avareza, como que é, Silvio, para você analisar a situação hoje do mercado, entre aspas, na questão avareza? Bom, Maurício, a avareza, eu diria que ela é a principal causa das ações judiciais. Que isso? Se você fizer uma análise dos processos judiciais, o que é o processo judicial? É uma pretensão de alguém resistido por outra pessoa, né? Uma pretensão resistida que deve chegar ao judiciário, porque nós não podemos fazer justiça pelas próprias mãos, né? Graças a Deus por isso. Então a gente percebe a avareza em todos os tipos de processo judicial. Por exemplo, numa partilha de um divórcio, né? Quando as pessoas se casam, se propõem a adquirir bens juntas, né? Tudo que é meu é seu. É meu bem, né? Depois, e depois, quando tem o divórcio e vai ser a partilha, o discurso já são os meus bens. E a gente vê situações assim terríveis, de coisa de escritório mesmo, que a gente percebe, não só na partilha de um divórcio, mas você pega, por exemplo, o inventário. Tem irmãos que se tornam inimigos por causa de uma herança, que essencialmente é algo bom. Né? Eles estão recebendo um bem que, teoricamente, não trabalharam para adquirir. E, por causa da divisão da herança, um avarento quer ficar com um bem melhor que o outro, quer uma situação melhor. Isso torna-se um conflito e os irmãos tornam-se inimigos quando não gera o resultado morte. Né? A gente percebe isso também. Agora, um outro exemplo nos negócios. Né? Empresas que tinham tudo para dar certo, que tinham tudo para avançar no mercado, crescerem, elas vêm à falência, que também é um processo judicial, por causa de um sócio que é avarento. Quando começa o negócio, os dois estão com o mesmo objetivo, se doam, investem tudo que tem, o tempo, mas quando começa a vir os retornos financeiros, um começa a achar que merece mais que o outro, começa a querer passar a perna no outro, né? E isso gera conflitos assim dificílimos, né, de serem resolvidos, porque você está lidando com a avareza. Então, eu diria que a avareza ela é a mola mestra mesmo dos processos judiciais. Agora, o capitalismo contribui muito para a avareza? Com certeza. Com certeza absoluta, né? Né? Eu acho que a estrutura da nossa sociedade, né? Eu diria até um pouco mais, Luciana, a própria estrutura do Estado, a gente percebe que é uma estrutura avarenta. Como assim? Olha que interessante. Você percebe que o governo... desse doutor aqui, viu? Você percebe, por exemplo, que o Estado brasileiro, ele se gaba
de ter reservas internacionais, né? Muito mais do que deveria se gabar de, por exemplo, não ter pessoas que ainda não têm acesso a saneamento básico, né? O que são reservas internacionais? É uma poupança. Então, a estrutura do Estado já privilegia esse... Não que não seja necessário, mas a gente percebe uma propaganda muito forte em cima disso. A gente percebe também a avareza no judiciário, venda de sentenças, né? Uau, isso é terrível. Triste, mas é movido por um sentimento de avareza, um desejo de acumular riqueza. E tem N exemplos, né, no legislativo. Todos os esquemas de corrupção, essencialmente, nascem no desejo de acumular riquezas, né? Eu fiquei pensando aqui na Bíblia também, né? A gente teve situações de avareza, né? Acabe, quando ele viu aquela terra lá de Nabote. A vinha. Aquela vinha, então ele desejou aquilo para ele. Mas Nabote não queria vender. Então ele ficou chateado, chegou em casa, não quis comer, deitou na cama, fez pirraça. Jezabel, né, aquela mulher que não é a mulher de Provérbios, né, foi lá e falou, não, nós vamos ter aquilo, você é rei, você precisa. E mandou apedrejar Nabote. E para poder pegar aquele bem. Mas uma palavra muito interessante, veio uma palavra a Elias para trazer para Acabe. Eu até anotei aqui, fala assim, você assassinou um homem e apossou da propriedade. No local onde cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Então, o que traz isso, né? É a questão da semeadura. Consequências, né? É até interessante, às vezes as pessoas têm adquirem riqueza de maneira ilícita. É interessante que ele traz a maldição em cima dessa aquisição. A gente lidou com um caso, uma vez o cara adquiriu uma fazenda de maneira ilícita, né? E quando ele levou a família para dentro daquela fazenda, olha, os filhos divorciou, só houve confusão na casa. Então, a questão não é o dinheiro em si, mas o que você traz, né, com essa aquisição mal adquirida. Então, a gente não pode esquecer desse lado espiritual, né, que não é só o dinheiro em si, mas o que você traz, o que você semeia para adquirir também, certamente virá as consequências. E pessoas não pensam nisso, só pensam no momento de desfrutar, que eu vou ter aquilo, né? Então, quando esse homem entrou para dentro... A avareza da mão dada, anda de mão dada com a ganância. Entrou para dentro daquela casa, ele perdeu a família, né? Uma confusão, doença, separou. Então, a gente tem que adquirir as coisas de maneira lícita e também ser generoso. Um equilíbrio, né? Sempre. Eu falo que equilíbrio é o que norteia a nossa vida em todas as áreas, né? Até tem um outro versículo, uma outra passagem bíblica que diz muito sobre a avareza. Quando Jesus desafiou ali aquele jovem, né, aquele homem, e disse para ele, vende tudo que tem e me segue. Então ele foi embora com o seu semblante caído, ou seja, entristecido, porque ele não iria conseguir vender tudo que ele tinha para seguir a Jesus. É claro que Jesus não quer pedir a você para que você abra mão de todas as suas riquezas, mas aquilo ali foi para a gente aprender, né, é uma lição que a gente tira disso tudo. Ou seja, aquele jovem foi avarento, né? Sim. E qual que é a raiz disso? O que vocês acham que causa, qual o motivo que leva uma pessoa a confiar tanto nas riquezas? Aqui o senhor colocou da questão do contraponto, é exatamente não confiar em Deus. Porque quando você não confia em Deus, você vai ter que confiar naquela coisa que é material, certamente. Então, o ter dinheiro não é errado, né? Quando você é dono do dinheiro, sim. Agora, quando o dinheiro passa a ser o seu senhor, aí é uma complicação, porque aí você é dominado por ele, você não valoriza o próximo, você não vê o valor inerente do ser humano, né? Às vezes até a questão de roupas, tem pessoas que têm roupas dentro de casa, do guarda-roupa. Não dá de jeito nenhum. Não dá, fica guardando. Isso também é traça, veste, mas isso também é avareza. A gente falou isso na rádio, né? E teve uma participante, uma ouvinte, que disse que ela comprava várias toalhas, roupa de cama, e a casa dela era cheia. E ela não usava, e também não dava. Se isso era avareza. Era. E também, quando você tem e não dá, é uma coisa muito séria. Demais. O avarento, ele tem muita dificuldade de ser generoso e de disputar as coisas, né? Então, você já responde a pergunta aqui junto com o seu raciocínio. O dízimo. Quando a pessoa não consegue dizimar, não consegue ofertar, não consegue doar, quando ela não consegue ser participativa naquilo que inclui a doação. Estou falando do dízimo pregado da maneira correta, né? Porque o dízimo como doação, como devolução daquilo que você recebe do Senhor, então você vai lá e paga a parte. Aí você complementa já tudo, Silvio. Pois o dízimo, a oferta,
ou qualquer tipo de contribuição, né? Qualquer coisa que expresse generosidade, ajuda ao próximo, o avarento ele tem uma dificuldade muito grande de fazer isso. E isso por quê? Porque a segurança dele está nessas coisas, né? Eu complementaria o que o Léo estava dizendo. Você vê o avarento, às vezes, em pequenas coisas. A pessoa que compra 2 aparelhos de televisores e tem um guardado em casa e não usa, né? E não doa. Não doa. Pessoas que acumulam até lixo por avareza. Tem pessoas que acumulam lixo. Que acumula lixo por avareza, né? Na essência é uma avareza. Ou seja, de onde que vem isso? A Luciana falava da raiz, né? Eu vejo que a raiz da avareza, ela vem desde quando Deus outorgou ao homem esse mandato sobre a terra, né? De cuidar da terra. Existia ali implícito nesse mandato uma responsabilidade de distribuir os bens. Né? E o homem começou a acumular e começaram os primeiros conflitos que a gente conhece na Bíblia, tudo em volta da oferta que se dava, inclusive Caim e Abel, né? Sim. Os conflitos começaram a girar em torno de um sentimento de avareza, um desejo de possuir. Isso. Então eu penso que isso permeia o indivíduo e por isso faz parte das estruturas sociais, né, das principais estruturas sociais, das instituições, né? A avareza é institucionalizada. Agora, interessante, Deus não é avarento. Agora, interessante também que a gente tem a questão do dízimo. A gente não consegue ver a questão da mordomia. Porque nós somos mordomos aqui. Então, tudo que Deus tem nos dado é para nós cuidarmos, distribuirmos também. Então, quando você perde essa consciência de mordomia, inclusive do salário, né? Porque, na verdade, o emprego que a gente deu foi Deus. Quem abriu essa porta é Deus. É interessante quando a pessoa ora para Deus abrir a porta, né? Deus abre, faz até um culto de ações de graça, chama os irmãos, cachorro quente, que suco, né? Sim. Mas depois, na hora de dar o dízimo, parece que esquece que quem que abriu a porta foi Deus, né? E também tem medo de perder o emprego porque acha que é na força dele que vai segurar. A porta que Deus abre, ninguém pode fechá-la. E aquele que ele fecha também, ninguém pode abrir. Claro. Então, se você tem um emprego hoje, é Deus que está sustentando. Então, quando você perde essa consciência de mordomia, que é 100% dele, e te dá o privilégio de você administrar, não só a questão do dinheiro, administrar a sua casa, administrar a sua família, administrar a sua saúde. Então, tudo isso é o quê? É mordomia. Verdade. Então, é a questão da mordomia. Então, quando o cara é ambicioso de só trabalhar e não cuida também do corpo, percebe, a coisa tem uma amplitude maior. Verdade. Deriva para outros diversos abismos, né? E a gente vê que as pessoas perdem um pouco a noção de quem é servo e quem não é. Aí elas fazem do dinheiro não seu servo. Tipo assim, o dinheiro não está aqui para me servir, mas eu sirvo ao dinheiro. E na verdade é o contrário, o dinheiro está aqui para nos servir, né? Deus nos abençoa e tudo. Até, eu tinha uma pergunta que eu esqueci, pode falar. Até se não estão em cima de servir, a gente podia falar. O que ela está dizendo é que o dinheiro deixa de se tornar um meio, né? E torna-se um fim em si mesmo. E tudo um fim em si mesmo, tudo que é um fim em si mesmo, morre. Eu estou falando de dinheiro aqui, agora eu lembrei a pergunta. Na verdade, a gente sempre fala de dinheiro, a avareza está ligada ao dinheiro. Mas será que a avareza está só relacionada ao dinheiro? Ou a pessoa que não quer doar o seu tempo, não quer doar qualquer outra coisa? Sangue, não quer doar órgãos, não quer doar... Não, ele não doar, então ele é avarento, né? Não está ligado só à questão financeira. Tudo que nós ambição e cobiça riqueza, também. Né? Isso. Às vezes a nossa riqueza está no nosso tempo. Está no nosso tempo. Né? Isso. E nós não doamos o nosso tempo. Às vezes a nossa riqueza... com a família, né? Exatamente.